Chegamos! Tudo bem por aí? Aqui estamos ótimos. Mais um novo conteúdo aqui no Grupo Difusora de Comunicações, no Difusora Show. O Grupo Difusora tem à frente a empresária Maria Cândida Augusto Lopes e uma grande equipe que trabalha aí com muito carinho, com muita qualidade para todos vocês. Nós estamos gravando, sempre gravamos aqui nesse estúdio maravilhoso chamado JL, José Lopes. É um estúdio moderno, a gente classifica, eu classifico como lindo, né, dos mais lindos que eu já tive o prazer de conhecer, e acredito que de Três Lagoas também deva ser o mais bonito e tecnológico, com toda a humildade possível. Esse trabalho todo, esse investimento é feito para você que está aí do outro lado, nas redes sociais, para você que nos ouve através do Difusora Jovem Pan, para vocês que acompanham-nos nas redes sociais. Hoje nós vamos conversar com uma engenheira de tráfego. E é a primeira vez que eu converso com engenheira de tráfego. Mas ela é também empresária, tem outras formações, uma mulher muito qualificada, uma pessoa incrível, muito, muito simpática, Obrigada. Que veio contar um pouco da sua história inspiradora, sua história empreendedora, e que, de alguma maneira, a gente acredita que vai ajudar você aí, né? Em relação ao conhecimento, em relação ao empreendedorismo, a você sair do lugar onde você está e realmente alcançar o sucesso. Tudo bem, Lucilene, é isso? Isso, Lucilene Ribeiro. Isso. Um prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu. Muito agradecida pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, já disse, né, que ela é engenheira de tráfego e ela é empresária. Na questão empresarial, ela é proprietária e diretora do Centro de Formação Via Certa, aqui em Três Lagoas, que fica localizado na Avenida Rosário Congro, ao lado ali do restaurante Cupim na Telha, que é referência, e ao lado da Meta Veículos. Da Meta Veículos. É só como referência e em frente de um cartão postal agora de Três Lagoas, só muito bonito, que é o Parque Linear, né? Onde as pessoas praticam caminhada, né? Colocam a saúde em dia, tem um monte de coisa bacana lá, a família está passeando, isso é referência também. Mas eu gostaria que a senhora se apresentasse. Quem é a Lucilene Ribeiro? Bom, a Lucilene Ribeiro, a princípio, é uma apaixonada pelo trânsito, né? Então, a minha formação, eu sou instrutora desde 2004. E justamente por gostar muito, ser apaixonada pelo trânsito, eu sempre procurei entender o trânsito. Buscar saber o porquê tem que ser assim, como funciona, toda a dinâmica do trânsito, como eles escolhem a velocidade da via, como escolhe onde vai curva, onde não vai curva, para que servem as faixas. Então, desde criança, eu sempre quis saber o porquê é dessa forma. Então, por isso, depois de me formar como instrutora, sou também diretora de ensino, diretora geral de autoescola, e não me conformava só em saber que existem as placas que estão lá. Eu sei que eu tenho que andar a 60 por hora, mas por quê? Então, isso que me levou a buscar engenharia de tráfego, para eu entender, para poder explicar para os candidatos à CNH, a primeira habilitação. Porque eu sempre acreditei ser aí onde a gente forma os melhores condutores e os piores condutores. Então, quando o condutor entende por que tem que ser daquela forma, ele não precisa decorar. Ele só precisa entender. Então, a melhor forma de entender é você explicar da forma correta. E não apenas falar decore e passe na prova do Detran. Então, por isso, eu sempre busquei saber por quê e sempre corri atrás do conhecimento da legislação, do comportamento humano, porque as pessoas se comportam dessa forma no trânsito, que é de forma agressiva, porque outros são mais tranquilos, e isso sempre me levou a estudar cada vez mais para chegar, graças a Deus, onde eu estou hoje. A senhora não é nascida aqui, mas se sente Três Lagoas. São muitos anos já por aqui, né? Sim, eu vim para Três Lagoas em 2002, depois fui embora. Eu sou de São Bernardo do Campo.
Eu morei 33 anos em São Paulo, na capital, né? Eu trabalhava como policial militar lá em São Paulo e depois passei para essa área do trânsito. E vim para cá, em Três Lagoas. Em 2002 nós viemos, depois fomos embora, aí ficamos 4 anos fora, voltei para cá, depois fui embora novamente, voltei novamente e agora eu pretendo ficar aqui para sempre. Então, dizem que quem bebe dessa água volta, né? E eu voltei e acredito que para ficar. Gosto muito de Três Lagoas. Nós quem agradecemos aqui, viu? Agradecemos mesmo por gostar da nossa cidade, por investir aqui. Eu fui bem acolhida aqui em Três Lagoas. Eu fui bem acolhida, fui bem recebida, gosto do clima, gosto das pessoas de Três Lagoas. Eu me sinto em casa em Três Lagoas. Vamos falar um pouquinho dos diferenciais, né? Sim. Do Centro de Formação Via Certa. Fale pra gente. Bom, é como a gente... Como eu tinha essa experiência e não podia colocar em prática em outras empresas, porque quando você trabalha numa empresa, você tem que seguir o que a empresa coloca para você seguir, né? Não dá para fugir muito. Então, nós resolvemos abrir o nosso CFC, abrir a nossa autoescola, porque assim eu poderia praticar lá aquilo que eu sempre quis fazer. Porque eu sempre trabalhei com aulas dinâmicas, eu sempre trabalhei com a forma mais humanizada. Então, a nossa autoescola tem essa característica. A pessoa ela não é formada para passar na prova do Detran. Então, ela é formada para a vida toda. Porque, como eu costumo dizer para os meus alunos, você nasce e já vai para o trânsito. E o último lugar que você vai antes de ir para debaixo da terra é o trânsito, né? Então, o trânsito está presente na nossa vida da hora que nasce até a hora que você se despede. Então, não tem como você lidar com isso de maneira fútil ou aquela coisa superficial. Tem que ser algo mais aprofundado. Você está nele, você faz parte dele, né? Então, é um grupo, vamos dizer assim, muito miscigenado, né? Uma coisa muito misturada. Tem gente correndo, tem gente que anda devagar, tem gente que está a passeio, outros estão a trabalho, outros estão na emergência. E isso você tem que levar para dentro da sala de aula. Você tem que explicar isso para o aluno antes de você colocar ele dentro de um veículo e ensinar, ir para frente, para trás, estacionar, onde é primeira, segunda, terceira. Isso daí são detalhes. Quando as pessoas começam a ver o trânsito como algo que realmente faz parte da sua vida e que você faz parte dele, as pessoas conseguem dirigir com muita facilidade. Aí a importância, né? Centro de Formação de Condutores. Fale um pouquinho da equipe, porque a gente sabe que tem leis, regras e leis rígidas. Sim. Né? Sobre a equipe. Fale um pouquinho as categorias, como é que isso é trabalhado, para que serve as categorias. Nós temos lá, eu sou a diretora-geral, nós temos o diretor de ensino e temos 2 instrutores, né, que são instrutores práticos, sendo o diretor de ensino é o James, que também é bem conhecido aqui na cidade, já é uma pessoa que tem uma vasta experiência, né, como instrutor prático, e hoje ele é nosso diretor de ensino. E temos a Denise, temos o Douglas, que é o nosso instrutor, que também é um excelente instrutor. A Denise também, que já tem a formação em Libras, né? Porque, como nós vimos aqui, uma certa escassez, assim, porque você tem outras autoescolas atendiam o surdo, sim, atende o surdo. Mas nós atendemos com uma instrutora que tem Libras, porque é muito mais fácil você explicar o trânsito, conhecendo o trânsito, mesmo sendo em Libras, do que só estar ali traduzindo, para poder passar para o surdo o que está sendo dito. Então, ela entendendo, eu acredito que ela passe com mais emoção, com mais qualidade, a informação para o surdo também. Um centro de formação inclusivo. Isso, inclusivo. Que maravilha. Gente, estamos conversando com uma engenheira e empresária, proprietária do Centro de Formação Via Certa, aqui em Três Lagoas, que é uma grande referência, falando sobre
a empresa, falando sobre a sua formação e principalmente as primeiras informações sobre como é que um centro de formação é implantado, como é que ele deve funcionar e essa questão de diferenças, né? Principalmente de condutores, né? Fale um pouquinho dessa diferença de habilitação. São quantas? Na verdade, nós temos a categoria A, que é para motocicleta, categoria B, para veículos de 4 rodas, categoria C, caminhão, categoria D para ônibus e a categoria E para carreta. Só que no nosso centro de formação, a gente só trabalha com a categoria A e a categoria B. Né? A gente só tem mesmo ali as iniciais. Né? A partir disso é que ele vai passar para uma outra categoria. Quando ele chega no profissional, ele já vai ter uma certa experiência. Então, o nosso foco é sempre nessa primeira habilitação, porque é ali que você vai formar o condutor. O que ele aprender ali, ele vai levar para toda a vida dele enquanto motorista. Né? Seja ele enquanto motorista profissional, seja ele enquanto motorista amador, ele vai sempre ter a mesma conduta. Por isso que a gente fala da importância da autoescola. Porque quando você vai aprender com o pai, com a mãe, com o irmão, o tio, se ele for um condutor ruim, se ele for um condutor agressivo, ele vai te ensinar a ser agressivo. Então, quando você vai em uma escola de formação de condutores, ali você vai aprender a ser um bom condutor. Para isso é que existe a escola. O instrutor, ele é qualificado, ele é capacitado. Na nossa autoescola, nós não gostamos de trabalhar com instrutores que formam o condutor para passar na prova do Detran. Porque quando ele passa na prova do Detran, ele acha que tudo aquilo que ele aprendeu já foi usado. Então, não é essa a nossa política, né? Dentro dessa qualificação que você fala, dessa categoria, dessas categorias, quando ele aprende lá na base, que é a primeira habilitação, a primeira CNH, ele vai levar isso para sempre. Então, ele vai entender que a responsabilidade é única e exclusivamente dele. Segundo o Conselho Nacional, né, de Trânsito, a partir de que idade as pessoas podem buscar a sua habilitação para o trânsito? A partir dos 18 anos. Mas até mesmo no próprio Código de Trânsito, ele não fala que são 18 anos. Esse 18 anos aparece entre parênteses. Mas por quê? Para você se habilitar, você tem que ser penalmente imputável. Então, no nosso país, ser penalmente imputável é a partir dos 18 anos. Né? Então, a partir dos 18 que você responde criminalmente pelos seus atos criminosos, vamos colocar assim, né? Então, para você dirigir, para você poder conduzir um veículo, você tem que ser penalmente imputável. Então, algumas pessoas que são maiores de 18 anos passam pelo psicológico e são reprovadas, porque talvez ela não tenha um perfil adequado para ser condutor. Passa pelo exame médico e não são aprovadas, porque talvez a situação, o estado físico dela não comporte conduzir um veículo. Entendendo que a nossa carteira, ela é nacional. Então, ela não é só para você dirigir em Três Lagoas. A Carteira Nacional de Habilitação, ela serve para dirigir em todo o Brasil. Então, quando se faz uma análise de um condutor, não estão analisando o condutor para dirigir em Três Lagoas, estão analisando o condutor para dirigir em todo o Brasil. Porque existe essa diferença do trânsito. A gente não tem como achar que o trânsito na capital de São Paulo é igual ao trânsito de Três Lagoas. Não é. Existem vias na capital que não existem aqui. Então, existem vias no Rio de Janeiro que não existe aqui. Então, você tem que ser formado para dirigir de forma nacional. E às vezes as pessoas acham que eu posso dirigir porque eu me habilitei. Só que o trânsito de Três Lagoas, ele é muito diferente de lá. As regras são as mesmas, as normas são as mesmas, mas o comportamento do condutor não é. A cultura é diferente,
o espaço é diferente, as vias em São Paulo são mais estreitas. Aqui você tem vias largas, as ruas daqui são maravilhosas, eu amo as vias daqui. Mas lá em São Paulo não é assim. Lá em São Paulo você tem ruas que cabe um veículo e é de mão dupla. É sentido duplo. Então, como é que você vai se adaptar? Então, você tem que ter a formação correta. E dentro do que diz a nossa CNH, ela é nacional. Então, por isso tem que ser penalmente imputável, portanto, tem que ser maior de 18 anos. Por que as pessoas devem procurar o Centro de Formação Via Certa aqui em Três Lagoas? E quais são as formas, endereços, redes sociais, telefone? Bom, eu tenho nossa autoescola como uma referência no quesito formação. Eu não estou só habilitando. Nós gostamos de formar o condutor. É muito gostoso você pegar uma pessoa que nunca dirigiu, assim como é gostoso você pegar uma pessoa que já dirige e dirige de forma errada. Ele acha que ele é um bom condutor, mas quando chega lá a gente vê vários vícios, coisas que colocam ele em risco no trânsito, né? E que também acabam danificando o veículo dele. Então, tem a vida própria, a vida do outro e o veículo dele e dos outros. Então, ali você vai aprender a ser um condutor que preserva tudo isso, e principalmente a natureza, né? Então, nós lá temos esse diferencial. Nós formamos condutores para toda a vida. E é uma situação onde a gente conversa muito, a gente explica, mostra, demonstra. Não é só passado para decorar, é passado para entender e fazer parte do trânsito. Não somente decorar, ir lá fazer a prova e acabou. Não, porque a nossa responsabilidade vai muito além de Detran, né? Nossa responsabilidade é com a sociedade. E num todo, né? Com a sociedade nacional. Qual o endereço, o telefone? Nosso endereço é a Rosário Congro, 2485B. Fica ali ao lado da Meta Veículos, próximo ao Natelha Cupim. E o nosso Instagram é o @viacertatl. Tem algo que você vai gostar. É uma promoção. Fique à vontade. É isso aí. Bom, nós damos toda essa assessoria para quem estiver iniciando o seu processo de habilitação de forma gratuita. A gente não vai cobrar nada para te ajudar a baixar o GOV, baixar a CNH, dar o início aí do seu curso teórico, e a gente não cobra. E também tem uma promoção maravilhosa aí que vocês farão 2 aulas de carro, 2 aulas de moto e mais o exame de cada categoria por R$ 397. Só isso. O que você está esperando? Qual o contato? É o 67 2026 0332. Grande beijo, um grande abraço, João. A gente volta daqui a pouco com o próximo episódio. Tchau. Obrigada. Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi meu. Muito obrigada pela colaboração. Voltar muitas vezes. Repassar para a gente a partir desse episódio. Obrigada. Esperem, porque a engenheira de tráfego, a empresária Lucilene Ribeiro vai estar aqui com a gente. Tchau, Obrigada. pessoal.